Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos escreve em Efésios capítulo 4, e ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, e com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando ele começa esse capítulo 4, meus irmãos, e eu não vou analisar todo ele com vocês, e a Bíblia, a palavra de Deus, começa a nos mostrar aqui como deve ser uma igreja, como deve ser as ações e os comportamentos de alguém que é cristão. Ele começa no capítulo 4 falando dessa unidade, desse um só pensamento, de uma só fé, de um só batismo. A palavra vai nos ministrando e vai nos orientando a isso. Ele vai até o versículo 10 falando disso, sobre essa necessidade da unidade, sobre essa comunhão, sobre a igreja se comportando dessa forma. Do 11, ele diz, a Bíblia nos mostra lá no versículo 11, que é muito conhecido nosso, diz assim: Deus deu, ou ele mesmo, se referindo a Deus, a Jesus, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E com qual finalidade? Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então ele cita também algumas ações ali, qual é a meta de que nós nos aperfeiçoemos? É para que nós cheguemos à estatura de Cristo. Isso é, que nós chegamos no nível, ou chegamos no mesmo estilo de vida que Jesus viveu aqui na terra. E aí ele continua nos ensinando, e eu vou deter um pouco mais no versículo 17 em diante. Depois que ele dá todo esse ensino de que a igreja precisa estar unida, que a liderança, quando Deus dá os apóstolos, evangelista, presbítero, é para esse aperfeiçoamento. Então, quando ele ensina que nós precisamos nos aperfeiçoar através da palavra, através do ensinamento, através das lideranças que nós temos. E aí depois que ele traz tudo isso, ele fala que nós precisamos ser como um corpo bem ajustado. O que é um corpo bem ajustado? É que todos os nossos órgãos funcionam para o bem do corpo. Corpo bem ajustado fisicamente, psicologicamente, falando no ser humano. E nesse contexto, ele traz a igreja, que nós devemos ser assim, como um corpo bem ajustado. Como alguém, um com o outro, cuidando do outro, prezando pelo outro, valorizando o outro, assim como os nossos órgãos do corpo valorizam o nosso corpo. E aí, no versículo 17, ele entra dizendo assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentimentos. Aqui agora, nós deparamos com uma separação de categoria, digamos assim, de gentios. Via de regra, os leitores da Bíblia, a gente ouve pregações, e é muito separado judeus de gentios. Nas escrituras é muito falado nisso, a gente separa, olha, o povo judeu e o povo gentil. Quem é o povo gentil da Bíblia? É os que não são judeus, que não têm a herança espiritual de Abraão, e que não estão, então, na linhagem hereditária, sanguínea de Abraão, o pai da fé, que não são os hebreus. A Bíblia, praticamente todo o Antigo Testamento, ela trata com os filhos de Abraão, com os filhos do pai da fé, com os hebreus, com os judeus, com os israelitas que nós conhecemos. Mas a tendência nossa é separar judeus e gentios. Somente, há duas classes, e eu já vi muitas vezes, até a gente incorre nesse, tem duas classes na Bíblia, tem os judeus e tem os gentios. Agora o Paulo está fazendo aqui, ele está separando gentios de gentios. Observe que ele diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Então existe outra categoria aqui, que nós precisamos compreender. Existe então, um contexto bíblico, os hebreus, que vêm da herança espiritual de Abraão. Esse povo é um povo chamado, escolhido por Deus pelo sangue, pelo vínculo genético de Abraão. Agora também tem os gentios que receberam Jesus como Salvador, o libertador dos hebreus. Jesus, o Salvador dos hebreus, que nasceu dos hebreus, que viveu sendo judeu. Tem esse povo que recebe Jesus como Salvador e passa a ser os gentios salvos em Cristo. E aqui ele diz assim: existe uma outra categoria de gentios. Uma outra categoria de gentios. Os outros gentios. Que vivem como? Que andam, olha lá, também os outros gentios na vaidade do seu sentimento. Que vivem como então? Se nós formos para o grego, mais profundo aqui um pouco, para traduzir, vai trazer para nós que eles vivem na
inutilidade dos pensamentos. Como pode? Quem são esses outros gentios que vivem nessa inutilidade desses pensamentos? E aí ele diz assim, versículo 18, continua dizendo, né? Vivem na vaidade do seu sentimento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de coração. Ele vai continuar falando, mas vamos pensar nesse versículo. Então essa classe de gentios, de pessoas, essa classe, que às vezes essa classe de gente, a gente pensa que está termo pejorativo, não, é gente, gentios. Essa classe de gentios, essa classe é aquelas pessoas que ainda, olha só, ele diz assim, eles vivem meio nos seus pensamentos, na inutilidade dos seus pensamentos, eles vivem de uma forma, uma vaidade de sentido, e eles vivem entenebrecidos no entendimento, isso é, fechados em entendimentos, mergulhados numa escuridão, porque entenebrecidos fala de escuridão. Então ele está dizendo assim, são pessoas que o entendimento deles está bloqueado, está escuro, está negro, está em trevas. São pessoas que eles estão separados da vida de Deus, diz ele. E qual é o motivo? Pela ignorância. O que é uma ignorância? Também às vezes a gente acha que é um termo pejorativo, é um palavrão. Ignorante é quem ignora, que não conhece, que não tem a informação. O que Paulo está ensinando para nós aqui? Que há pessoas, que há homens e mulheres que estão vivendo na inutilidade, que os seus pensamentos, que as suas ações, o que é o resultado dos nossos pensamentos, que todas as nossas ações é resultado dos nossos pensamentos. Então que as ações das pessoas, tem muita gente tendo ações inúteis, fazendo coisas ilógicas, fazendo coisas que trazendo problemas. E às vezes a gente fica maluco, né? De ver alguém insistindo em fazer algo que lhe causa problema. E a gente às vezes fica, como é que pode isso? É porque essa mente, ela está, como diz o apóstolo Paulo, entenebrecida. Essa mente está bloqueada por algo negro, por algo trevas. O que é uma mente que está na escuridão? Que não consegue enxergar uma luz, que não consegue enxergar uma solução, e que muitas vezes as pessoas estão presas nisso, focadas no problema, enxergando só o problema, aquele problema é uma imensidão e obscura a mente desse ser humano, e aí eles não conseguem desenvolver, não conseguem vencer aqueles desafios que aparecem, que são terríveis e vão maltratando essas pessoas. Então essas pessoas é por ignorância. Mas e o que eles ignoram? O que eles não conhecem, segundo as Escrituras? O que eles não percebem? Olha o que Paulo diz. Pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Sabe aquele negócio que diz assim, quem está sujo fica mais sujo ainda? Sabe aquelas situações, não, bem, eu deveria estar com 90 quilos, e fui para a balança, estou com 104, vou a 150. Não consegui trazer de volta para os 90, vou a 150. Às vezes os posicionamentos das pessoas são assim, não tem mais. Já que eu não consegui. E aí, Paulo está dizendo, e a tendência de se entregarem à dissolução. Aqui ele está falando sobre uma vida interna do ser humano. Agora vamos parar com os exemplos físicos e vamos trazer para o que a Escritura está falando. Paulo está dizendo para nós, meus irmãos, que há um grupo de pessoas, há um tipo de gente, há alguns gentios, que estão ignorando a vida, o Salvador, eles não conhecem o Redentor. Eles não conhecem, eles não conseguem se aproximar, e a Bíblia, a palavra conhecer é muito forte, porque no Antigo Testamento a mesma palavra hebraica que fala para um homem ter relação sexual com a mulher é para o conhecimento. Se você às vezes vai ler na tua Bíblia, e conheceu Abraão, a sua esposa Sara, e dela nasceu Isaque. Né? O contexto é, e teve relação sexual. Mas na palavra hebraica, conhecer e ter essa intimidade sexual é a mesma palavra. E aqui, então, o que está dizendo aqui? O que representa conhecer a Jesus? Não é saber, ver uma foto dele, ou ver uma imagem, ou saber que ele existe, ou ouvir falar de um cristianismo, ou fazer um catecismo, um discipulado de 10 dias, de 8 meses, ou coisa parecida, um curso. Não. Conhecer aqui fala de intimidade. E a intimidade com Jesus, um processo de conhecer
a intimidade com Jesus, ela tira estas trevas. E esse ser deixa de ser ignorante do que Jesus tem condições de fazer na vida dele. Quando eu e você compreendemos o que Jesus quer e pode fazer em nossa vida, deixamos de ser ignorante dessa ação de Jesus em nós. Quando nós rompemos com essa ignorância, perdemos essa ignorância, quando nós entendemos e começamos a viver e ter essa intimidade com Jesus, cai essa treva, essa indireção, essa desorientação, tanto espiritual, emocional, como material. Então Paulo está dizendo que essa ignorância que as pessoas têm, eles endurecem o coração. E é normal. Quando nós ignoramos algumas coisas, nós endurecemos o coração para essas coisas. Inclusive para as leis. Quando nós ignoramos alguns direitos que temos, nós endurecemos o coração para as leis. E às vezes está lá o direito que temos. Falando de novo sobre esse dinheiro para receber, tem uma pessoa que ficou, não é daqui, e que com essa função da internet, porque tem pessoas que são muito, que creem em tudo, né? Creem em tudo, acreditam em tudo. Geralmente são as pessoas transparentes. São as pessoas que não mentem, que não tem aí não tem aquele jogo de cintura e creem em tudo. Então tudo que a internet aparece lá, ele acha que é verdade. Ah, não, está ali, é verdade. Essa pessoa que eu estou falando, ela pensa nisso. Ela acha que tudo é verdade. E aí então disseram uma vez para ele que o Pix era diabólico, que era um jeito do governo, do mundial, que está para vir controlar o povo e etc e tal. E essa pessoa tem dinheiro para receber lá, desses aventos que vêm do governo. Mas ele não vai receber para não fazer um Pix. O que acontece? Ele está ignorante a isso e o seu coração endurece. Então nós temos pessoas no nosso meio, no nosso relacionamento, trabalham conosco, estudam conosco, a gente conhece vizinhos, que às vezes eles querem ter uma certa distância de Jesus. Eles querem a bênção de Jesus, eles querem a bênção do Deus da bênção, eles querem uma cura, uma libertação, querem tanta coisa, mas eles querem uma distância. E a gente pensa, por que isso? Porque eles estão ignorantes de quem é Jesus. Eles estão atrelados a um Jesus da religião. Eles estão ligados a um Jesus do conto religioso. Eles estão atrelados a um Jesus negociador, que faz negócio, me dá cá e toma lá. Agora, quando essa pessoa, ela tem uma oportunidade, e o versículo 20, Paulo faz isso com nós, daí ele chama a atenção daqueles que já são crentes, daqueles que já deixaram essa ignorância de lado e estão vivendo uma outra vida. E olha o 20, ele diz assim: mas vós não aprendestes assim de Cristo. Então ele está dizendo assim: ei, vocês aprenderam de Cristo. Vocês conheceram o ungido. Vocês tiveram uma oportunidade de serem ensinados, de serem trabalhados, serem ensinados. E o versículo 21, se é que de fato os ouvistes, e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Então ele está dizendo assim: ei, você, meu irmão, que já ouviu falar de Jesus, que já começou uma conversa, que foi discipulado, que foi orientado, que foi trabalhado para te mostrar quem é o Jesus da Bíblia, quem você é, você é em Deus, quem você é na presença do Senhor. Começa a trabalhar com esse outro grupo. Ele mostra então para nós que há um grupo de pessoas que estão com os corações endurecidos, vivendo em trevas, com ações refletindo a indireção, a dificuldade de fazer a orientação, de ter uma orientação em Cristo. Pessoas assim, e estão então no escuridão, estão às vezes praticando, fazendo práticas pecaminosas, fazendo práticas que lhe trazem problema, fazendo práticas que lhe destroem a sua própria família, tendo práticas que destroem a sociedade, que afastam ele do bem, das coisas boas, e eles estão ali fazendo. Mas quem são eles? Pessoas que ainda estão na escuridão espiritual. São pessoas que são ignorantes de quem é Jesus na realidade e o que Jesus faz
conosco. Ei, escute aqui, o que Jesus faz conosco de suma importância? Ele nos tira da condição de criatura, ele nos tira da condição de sem ter uma direção espiritual e nos coloca como filhos de Deus e herdeiros com ele. Ei, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você tomou uma decisão e está conhecendo Jesus, você está vivendo esta vida. E aí o Paulo diz assim, você que foi discipulado, que foi orientado, que está vivendo com Jesus, ele diz assim, deixa eu lembrar para você, que quem está vivendo com Jesus, que quem é discipulado, quem está orientado na verdade Jesus, ele tem um trato passado, ele tem um histórico que tem que ser passado. Olha só, 22. Quanto ao trato passado, quanto ao histórico passado, contra o testamento passado, todos nós temos esse passado, nós que é, qual é que é o passado? De alguém que está vivendo em Jesus, que ele tomou uma decisão de despojar-se do velho homem, que desistir daquela velha maneira de viver. Despojar é tirar o casaco, é tirar essa roupa de velho homem. E eles então, quem é discipulado, orientado, está vivendo em Cristo, ele tira esse velho homem. Por que tem que tirar o velho homem? Por que nós precisamos tirar, se despojar do velho homem? Está ali. Por quê? Porque o velho homem, ele corrompe-nos com as concupiscências do engano, com as grandes vontades. Concupiscências, traduzindo para um português mais prático nosso, é grande vontade do engano. Quem é o enganador? É aquele espírito que uma vez dominou nós, que uma vez liderou sobre a nossa mente, que nos fazia nos enganar. Achar que está acertando e está errando. Achar que está bem assim e está trazendo problema para si. Achar que, eu estou guardando o rancor do fulano, eu não posso perdoá-lo, porque ele é muito ruim, porque ele fez tanta coisa ruim comigo. E aí o que está fazendo? Armazenando dentro de si veneno para morrer depois. Está vivendo na grande vontade do engano. Eu vivo uma vida disso. Não, eu tenho que desfrutar a minha juventude, a minha adolescência. Eu tenho que viver, depois eu vou ver. Lé do engano. Concupiscência do engano. Viver assim vai te trazer transtorno que o resto da vida você vai ter que estar tentando resolver. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo? Ei, quando você se pare para pensar, quando você para para pensar nas Escrituras, quando você entende que é corpo de Cristo, quando você entende que é filho de Deus, quando você recebe Jesus, você precisa também lembrar que tem que ter um trato passado. Tem que estar no nosso passado o quê? A nossa maneira de viver errada. Tem que estar no nosso passado o velho homem. O velho homem não pode estar no nosso presente. A velha natureza não pode estar no nosso presente. Tem que ser trato passado. A velha natureza, ela nos puxa com grande vontade para o erro. Ela nos puxa com grande vontade para viver numa vida miserenta, depressiva, angustiada, desorientada. Eu creio que deve ser muita desorientação para alguém, com todo respeito, mas deve ser uma pessoa muito desorientada. E às vezes eu e a Keila conversamos sobre isso. Deve ser muito desorientada, que passa uma semana, dá lá no Facebook, relacionamento com fulano de tal, amorzinho para cá, amorzinho para lá, amorzinho para lá. Dali 2 semanas, não está mais lá no relacionamento, amorzinho. Dali 15 dias, aparece outra figura, e amorzinho para cá, e amorzinho para lá, e amorzinho para lá, a mil maravilha. Dali 20 dias, aquele segundo amorzinho já não existe mais. É desorientação, é algo tão sério. É algo para a vida toda. E alguém faz 15 dias, está cheio de amorzinho, e 10 dias com outro amorzinho, e etc. Então não tem, é desorientação. Aí alguém, hoje abre uma loja, uma empresa, e faz sucesso e está feliz. Amanhã já está com o negócio quebrado. É desorientação. Então nós precisamos, meus irmãos, despojar do velho homem. O velho homem nos desorienta. O velho homem, ele quer nos conduzir para a perdição, por causa do engano que Satanás coloca. Ele deixa tudo obscuro. Mas ele continua no versículo 23, ele diz assim: e vós renoveis no espírito do vosso sentido. Aqui não está falando do Espírito Santo, não. Está falando do homem interior. Se eu fosse traduzir mais
mais próximo do grego, diz assim, eu diria, meu querido, mude o teu jeito de raciocinar. O evangelho é racional, o evangelho não é emotivo. Quiseram empurrar para nós que o evangelho é emoção, que é emotivo. Não, é nas emoções. Não, o evangelho é racional, é mudança de pensamento, é metanoia, é troca de direção. E aí, o que nós precisamos, meus irmãos? Ser renovados no nosso modelo de raciocinar, no nosso jeito de raciocinar. A nossa razão, meus irmãos, ela precisa ter a lógica de Deus nela. Naquele que criou esse teu cérebro que está aí. Sabe por que muitas pessoas são iludidas, são enganadas religiosamente? Porque as pessoas, os religiosos que lideram, não deixam as pessoas raciocinarem. Eu sou um instiguento para que a congregação que eu lidere raciocine, pense, tenha lógica. Por quê? Porque se nós raciocinar, se nós renovar o nosso pensamento, o apóstolo Paulo diz que o resultado é o 24. Vocês vão se revestir do novo homem, que é segundo Deus. O que ele quer dizer assim, que é segundo Deus? Deixamos de ser ignorantes. Nós não ignoramos mais o que Jesus pode fazer em nós. Agora nós precisamos renovar o nosso pensamento, o nosso raciocínio, pela palavra de Deus, pela orientação da palavra de Deus. Renovar o nosso raciocínio. E nós renovando o nosso raciocínio, nosso jeito de raciocinar pelas Escrituras, nós vamos então ir para um estágio de semelhante a Deus. O que está escrito em Gênesis 1:26? Olha lá. E disse Deus, aqui não existia o ser humano. Aqui Deus tinha feito o céu, a terra, a estrutura, né? E aí disse Deus, para quem disse que Deus disse? Estava Jesus, estava o Espírito Santo, estava ali a Trindade. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Semelhança, capacidade de raciocinar. Para os animais ele não deu isso, né? Para eu e você ele deu capacidade de raciocinar. E aí Paulo está dizendo assim, por como que eu consigo estar à semelhança de Deus? Quando eu estou raciocinando conforme Deus tem as suas diretrizes para nós. Então nós precisamos nos revestir do novo homem, que nos deixa semelhante a Deus. Através do quê? Em santidade. Você precisa ser revestido do novo homem. Para quê? Para que você seja semelhante a Deus. Em justiça, em santidade, provenientes da verdade. E a verdade está em letra maiúscula, que é a palavra. E Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Então esse é o objetivo de Deus para nós.